Pessoal, vou mostrar agora para vocês uma ferramenta aqui é muito boa para essa parte de regras de classificação, que é o Weka, tá? Uma ferramenta feita em Java, pode ser usada como biblioteca também. Eu usei muito o Weka como biblioteca na minha vida, na época de bons tempos que o Python não dominava a área de inteligência artificial ainda, a gente programava muito em Java, tá? Usei muito o Weka. Ele tem alguns ambientes aqui para você é, aplicar os algoritmos de aprendizado de máquina em cima das bases, avaliar, pré-processar dados, enfim, bem completo. Tá? Eu vou trabalhar um específico dele aqui, que a gente consegue ver melhor os resultados, que é esse ambiente aqui, que é o Explorer. Tá? Lembrando que essa versão do Weka que eu tenho é 3.6, tá? Se vocês baixarem mesmo do repositório, que aqui eu instalei via ptget, tá? É essa versão mais recente, mas ele vai ter uma interface um pouquinho mais bonitinha essa daqui que eu tô. A partir daí ele vai abrir é, uma janelinha aqui dentro do Explorer com algumas abinhas aqui, várias desabilitadas e que só serão habilitadas, tá, a hora que você carregar a sua base de dados. E, dependendo da sua base de dados, pode ser que tenha uma aqui que nem seja habilitada, que é a dissociação. Mas enfim. Aqui tem opções aqui para você abrir um arquivo, para você abrir de uma URL, ou seja, você pode carregar dados de URL, você pode carregar dados de um banco de dados, você pode gerar dados artificiais aqui, então é bem completinho essa parte de carregar dados dele, a parte de pré-processar os dados, né, aqui não está habilitado, mas para eu padronizar atributos, tá? Então, por exemplo, atributo, cabeçudo. Tá? Quero padronizar os atributos, pode adicionar ruído, você pode adicionar ID, você pode discretizar e com vários algoritmos de discretização, ó, converter atributo nominal para binário, nominal para string, normalizar os dados que a gente viu para ficar no range -1 e 1, 0 e 1, dependendo do algoritmo de normalização que você está utilizando, tá? Remover dados, enfim, é bem completa a parte para processamento. Inclusive, é uma das ferramentas que eu conheço com maior capacidade para processamento dos dados é o ECA, maior quantidade de algoritmos, técnicas, enfim. Mas, né, infelizmente, foi desenvolvido em Java, o Java não está tão em uso hoje em dia, mas é uma boa ferramenta, tá? Eu aconselho muito, tá? Quem mexe com aprendizado de máquina, um dia conhecer o ECA, tá? Mas enfim, vamos lá. Eu vou carregar algumas bases de dados, tá? Se eu for carregar via arquivo, ele aceita alguns formatos aqui, tá? CSV, por exemplo, tá? E alguns outros formatos aqui específicos de algumas ferramentas. CSV é um bem genericão, tá? O formato específico dele, esse daqui é o ARF, tá? O que é o ARF? É um arquivo textual, tá? O formato textual, não é binário, portanto, tá? Ele vai ter um arroba relation aqui para dar um nome para sua base de dados. Ele vai ter uma listagem de atributos, tá? E aqui você vai ter o arroba attribute, o nome do seu atributo, né, coluninha na base de dados. Se ele for discreto ou categórico, o seu atributo, né, você vai especificar todos os possíveis valores entre chaves, tá? E se ele for numérico, você especifica que ele é real, certo? Normalmente ele sempre considera o último atributo como sendo da classe, então nessa base do header é jogar e não jogar, tá? E depois vem o arroba data e que aí você vai colocando para o primeiro exemplo, né, a partir daí cada linha é um exemplo, e daqui é o valor para o primeiro atributo, que é o outlook, para o segundo atributo, que é a temperatura, umidade, o ind e se joga ou não. Isso para cada um dos atributos, tá? Numa outra base, que é o contact lens, ó, são só dados categóricos. Se quiser fazer comentário, esqueci de mencionar, mas a porcentagem, tá? Aqui novamente os atributos, inclusive a gente viu na aula esses atributos aqui, tá? E aqui são as instâncias. Então ele é bem simplesinho assim, é uma outra base de diabetes, já com valores um pouco mais numéricos. Tudo isso é comentário, aqui começa a base de dados, tá? Uma base indiana, tá? E aqui aqui ele está explicando o que é o PREG, PLES, PRES, etc. Eu só lembro que esse isso é de insulina, tá? Nível de insulina no sangue. Então são vários atributos que ele coletou a idade da pessoa, e se a pessoa testou positivo ou negativo para fazer predição de diabetes depois, tá? Se a pessoa tem ou não diabetes, então aqui todos os valores reais, tá? Só a classe, obviamente, que a classe eu tenho que responder com valores discretos, né, ou categóricos.
que eu tenho aqui o formatinho de atributo categórico, tá? Mas aí uma vez, eu vou carregar uma das bases aqui, vou começar com uma bem simplesinha. Deixa eu só achar ela. Chegou a ver ela na aula, tá? Então tá aqui, tá os atributos, se você quiser remover, enfim, se você quiser pré-processar, como eu falei, tá? Já tem todas as opções de filtro aqui para você aplicar e ele pré-processar os atributos, tá? A Contact Lens, ela tem a classe Soft Hard None, tá? Inclusive, se quiser ver como é que tá a base dentro dele, tem essa opçãozinha aqui do Edit, tá? Ele vai mostrar a base pra gente. E aí, indo para a aba Classify, ele vai dar a opção de a gente escolher o classificador que a gente quer aqui dentro do Classifier. Então, clicamos no Choose, ele abre esta árvore de classificadores, todos eles separados por categorias, tá? E a gente viu na aula de hoje algoritmos baseados em regras, tá? Então, algoritmos baseados em regras, tá? Então, tem vários algoritmos baseados em regras. Tem um ou outro que eu não me lembro, tá? Mas se você pegar a própria documentação do algoritmo, vocês vão ver que todos eles são incrementais, tá? E aí, você pode escolher algum desses algoritmos, tá? Se você está com dúvida, ó, a hora que você passa o mouse em cima do algoritmo, e tem outra opção também, ele já dá toda a descrição do algoritmo. Então, por exemplo, ó, se eu clicar nele, JHIP, esse labelzinho aqui ele é clicável para colocar umas opções do algoritmo, tá? Aqui ele dá uma descrição geral, esse JHIP é uma implementação do Reaper, que é um algoritmo muito famoso de regras. Tá? Clicando em More, ele vai dar uma descrição do algoritmo. Ó. O algoritmo é brevemente descrito como segue. Começa com uma regra vazia, da classe menos frequente para mais frequente. Eu escolho uma regra, não sei o que, vai incrementando a regra até atingir um critério de qualidade, tudo bonitinho. Como que você avalia a qualidade? Aqui é com Information Gain, tal, para você pegar formar uma regra e acrescentar. Depois eu vou podar a regra, depois eu vou tentar um processo de otimização, tem tudo escrito aqui bonitinho, tá? Mas de fato é incremental, parte daquela base que a gente viu. Tem a referência para o algoritmo, tem aqui o que é cada parâmetro que você tem que definir aqui, tudo bonitinho também. É legal essa documentação, tá? Então você vai escolher o algoritmo que você quer, no caso a gente está dentro de regras. Escolhi esse JHIP para a gente ver o resultado que a gente vai obter. Aqui tem as opções de avaliação, tá? Se eu quero utilizar o próprio conjunto de treino, que a gente viu que não é bom, né? Que vai ficar super otimista, né? Para avaliar o algoritmo, mas isso é bom quando eu só quero extrair conhecimento. Se eu quero extrair conhecimento, eu quero falar essas regras que eu extraí, elas estão condizentes de fato com o conjunto de treino. Aí pode ser uma boa opção. Para usar na prática, jamais, tá? Eu tenho o Supply Test Set, que se eu tiver um outro ARF com dados que eu quero avaliar, eu posso colocar esse Supply Test Set. O Cross Validation, que eu vou pegar esse ARF que eu carreguei, eu vou dividir em 10 pastas, né? Cada iteração, uma pasta vai para teste, as outras 9 vão para treino. E um Percentage Split aqui, que eu vou separar uma porcentagem desse meu conjunto de dados para fazer a avaliação, tá? Vou colocar o Cross Validation, que eu sempre gosto mais, tá? E vou... obviamente que eu posso mexer nas configurações do JHIP, não vou mexer agora. Vou clicar no Start, tá? Ele já executou o algoritmo, que é uma base muito pequena, tá? Aqui ele está apresentando as regras, ó, JRules, tá? E aqui ele apresenta qual que foi a porcentagem de acerto, tá? Dentro da validação cruzada, várias outras medidas de avaliação de classificação, tá? Da classificação, e aqui a matriz de confusão, tá? Na linha é aquilo que ele previa, na coluna aquilo que é real. Então essa diagonal aqui da matriz, tá? É tudo que ele acertou. Então, quando ele falou que é A e realmente era A, ela vai parar aqui, tá? Aqui, por exemplo, ele falou que é C, mas era A, então ele errou, tá? Não está na diagonal. Mas aqui, ó, ele previu que era C e de fato era C, então ele acertou. Então a ideia dessa matriz aqui é que ela sempre fique bem preenchida a diagonal. Então, com esse conjuntinho de regras, a gente acerta 75% dos casos, tá? E quais são as regras, tá? As regras aqui, ó, set Tear Production Rate for normal, taxa de produção de lagrimalha normal, e tem astigmatismo, então o tipo de lente de contato é hard, tá? Se a taxa de produção for normal, tá? Só normal, ele não tem astigmatismo, ó, então a lente de contato é do tipo soft, tá? E se não for
não tem se a taxa de produção não for normal e o cara não tiver astigmatismo e não a taxa de produção não for só normal, aí ele vai para a regra padrão, que é não usar lente de contato. Tá? Então, para ter a lente de contato, tem que ter essas regrinhas aqui, ok? Vamos pegar uma outra base aqui, um pouquinho mais complicada. Só trocando o algoritmo para ver, por exemplo, o part, tá? O part é um outro algoritmo, ele tem outros critérios, tá, para você construir as regras, tá? Ele teve 83% de acento. Esse hard aqui é difícil de acertar, acho que porque tem muito pouco exemplo também, tá? E aí, as regras que ele girou, ó, se a taxa de produção for reduzida, não tem lente de contato. Então, perceba que agora ele está começando do none, tá? Que é a mais frequente, tá? Indo para mais específico. Outro ele começou da lente contada mais rara e foi para mais geral, tá? Se não tem astigmatismo, é soft, tá? Se Spectral Prescript vai saber que isso é, se o cara tem miopia, tá? Então é hard. Inclusive, ó, as regras geradas foram diferentes, tá? Então, dependendo da forma como o cara vai construir a regra, começa da menos frequente para mais frequente. Qual que é a medida do critério de avaliação que ele está utilizando? Então, isso pode mudar. Tá? Por isso eu não fiquei ensinando todas essas possibilidades de algoritmos baseados em regra, porque eles variam, mas é tudo dentro daquele mesmo framework. Bem, bom, pegar uma de diabetes, tá? Vou dar o part aqui. Ó, eu acerto 75% das vezes, se o cara vai testar positivo ou negativo para diabetes, tá? E aqui tem um conjuntinho já um pouquinho maior de regras, tá? Porque tem valores numéricos, isso daqui pode causar uma variabilidade um pouco maior. Então tem aqui as regrinhas, ó. Se o plasma for maior que 127, a massa, o mass, né? Não sei se é massa, menor que 26,4 e preg menor que 7, então testou negativo, tá? Se plasma maior que 154, massa maior que 128, testou positivo, tá? Aqui, nesse parênteses que ele coloca aqui, ele tem o número de regras que ele cobre, então ele cobre 117 regras, tá? Com 117 exemplos, perdão, com essa regra aqui, e ele erra só uma, tá? Que ele cobre 100, erra 14, que ele cobre 33, acerta as 33, tá? Então tá uma medida aqui de cobertura e acerto de cada uma das regras, ok? Só rodar o JRIP aqui. Tem uma contrapartida, ó, 76%, tá parecido. Ele gera umas regras um pouco mais compactas, que esse processo de otimização do JRIP ele é bem pegado para tentar prodar as regras, tá? Então eu tenho duas para testou positivo, ó, e a classe testou negativo é o resto, tá? Então primeiro ele vai focar na classe majoritária, como eu tenho duas classes, né? Primeiro ele vai focando nas classes majoritárias, o que não der, ele joga para outra classe, ele não cria regras para outra classe, tá? Ele vai pegando classe a classe, tá? E vai gerando as regras para a classe e depois ele joga tudo para a classe que sobrou, tá? Como eu tenho duas classes, não tenho regra para a classe teste negativa. Se não disparou positivo, eu jogo para a negativa. Tudo bem, pessoal? Então, é isso, tá? Demonstrando essa ferramenta que eu acho muito interessante para explorar regras em conjunto de dados, tá? Então, até mais.